Vamos lá, gente. Agora vamos falar sobre decomposição vetorial. O que é a decomposição vetorial? Eu vou desenhar aqui um plano cartesiano. Sistema de coordenadas padrão é y e x, correto? Temos aqui y e x. Aí vamos supor que nós temos um vetor que tem essa direção e esse sentido aqui, ó, desse jeito. Esse aqui vai ser o nosso vetor que eu vou chamar de vetor v, tá? V de velocidade, nosso vetor velocidade, ó, que está nessa direção e nesse sentido. Beleza? E aí, eu quero saber quais são os vetores que me deram esse vetor. Porque esse vetor aqui, todo mundo concorda comigo que ele está nem na direção horizontal, nem na direção vertical, mas a gente aprendeu que esse vetor aí, na maioria esmagadora das vezes, quando a gente desenha, por exemplo, vou fazer a mão livre aqui, tá? Quando a gente desenha dois vetores assim, e a gente quer calcular o vetor resultante, o que a gente faz? Usando a regra do paralelogramo, né? Faz assim, e a gente tem um vetor assim, não é? Esse aqui é o nosso vetor resultante. Esse vetor resultante aqui, ele não é formado pela soma desse vetor aqui com esse vetor aqui? Um vetor na horizontal e outro na vertical? Portanto, esse vetor V aqui, que eu vou chamar ele de vetor VR, de vetor velocidade resultante, poderia ser X resultante, A resultante, qualquer letra, estou usando só o V para dar menção à velocidade, porque a gente vai usar isso muito na calculando cinemática. Esse vetor velocidade resultante é um vetor formado por dois vetores que estão, um na direção vertical e outro na horizontal. Como é que eu vou encontrar os vetores nas componentes do vetor VR na direção x e na direção y? Aí entra a decomposição vetorial. Eu vou decompor, é como se eu estivesse fazendo um cálculo inverso, tá? Do vetor resultante. Quais são os vetores que geraram o vetor resultante? Então, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou ter a direção do vetor resultante na direção x, de vermelho, certo? E a componente do vetor VR na direção y, que está na vertical, né? Aqui vai ser o nosso VY e aqui vai ser o nosso VX. VX e VY são as duas componentes que geraram o vetor VR. Perfeito? Vx e Vy são os dois vetores que geraram o vetor R. Ok? E como é, vamos supor aqui, que ele está tendo um ângulo aqui que eu não sei qual é. O ângulo que eu vou chamar de ângulo θ. Quais serão, então, as formas de eu calcular o valor do vetor Vx e o valor do vetor Vy? Aí entra a decomposição vetorial. Como é que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Por quê? A figura geométrica criada pelos vetores que eu vou desenhar aqui, que são os vetores paralelos, são as figuras geométricas dos triângulos retângulos. Vou desenhar um vetor aqui, ou uma linha, né? Uma linha tracejada aqui. Todo mundo concorda comigo que esse vetor pontilhado que eu acabei de desenhar aqui, ele também é VY? Eita. Ele também é VY? Ele também é VY. Ele tem o mesmo módulo, mesmo sentido e mesma direção do vetor VY. Então, aqui também eu tenho VY. E aqui em cima, eu também tenho o vetor VX. Aqui vai ser o VX. Agora vai entrar o conhecimento básico de matemática, tá, gente? Por quê? Eu vou ter que entrar aqui com as relações trigonométricas no triângulo retângulo, que são as relações de seno e cosseno. E tangente também, tá? Então, como é que eu calculo a componente VY, que é esse cateto desse triângulo retângulo? Esse VY, ele está oposto ao ângulo θ. VY está oposto ao ângulo θ. Oposto aqui, ó. Está totalmente oposto. Se ele é oposto, sabendo então que esse de verde aqui é o nosso VR, aqui é VR, né? Continua sendo VR. Eu vou só chamar de V, tá? Para não confundir. Vou chamar de V porque ele é o nosso vetor resultante. Deixa eu colocar uma legendinha aqui para ficar bem claro, ó. Deu para entender, gente? Então, o vetor VY é um
é uma componente do vetor V. Porque quem gerou o vetor V? Vx e Vy. Vx e Vy, fazendo a soma vetorial, gerou o vetor V. Agora eu quero encontrar Vx e Vy. Como é que a gente encontra? Agora eu vou usar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Presta atenção. Vy é um cateto de um triângulo retângulo que está oposto ao ângulo θ. Oposto. Ele está olhando o ângulo θ. Portanto, na matemática, Vy é o nosso vetor que tem a ver com a função seno na matemática, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vai ser Vy de vermelho, Vy sobre a hipotenusa, ou seja, cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa, que é o V, de verde aqui, ó. Ele, na matemática, é a nossa função trigonométrica seno de θ. Tudo bem? Ele é o seno de θ. Agora vem a álgebra básica, gente. Aqui eu tenho uma igualdade. Se eu multiplicar V por seno, vai ficar assim, ó. Vy igual a V vezes seno de θ. Então, para nós encontrarmos o vetor Vy, a gente tem que pegar o módulo do vetor V e multiplicar por seno daquele ângulo que é formado entre os dois. Pegou a ideia? Tá, professor. E agora, com o vetor Vx, a mesma coisa, só que agora a função trigonométrica não é mais seno. A função trigonométrica agora é cosseno. Por quê? Quem é o cateto desse triângulo retângulo que está junto ou adjacente ao vetor θ, ao ângulo θ? É o cateto Vx. O cateto Vx é o cateto adjacente ao ângulo θ. Portanto, ele é sobre a hipotenusa, que é o V, a nossa função trigonométrica cosseno do ângulo θ. Tá? Então, aqui vai ser Vx sobre V igual a cosseno de θ. Tudo bem? Dá uma olhada nisso aí, tá? Portanto, Vx vai ser quem? Vx vai ser V, módulo do vetor V, né? O número que representa o tamanho do vetor V aqui, vezes cosseno de θ. Professor, por que V vezes cosseno? Porque eu estou multiplicando V por cosseno. Estou multiplicando aqui, gente, ó. Estou multiplicando aqui, ó, V por cosseno, do mesmo jeito que eu multipliquei V por seno. Por quê? Porque eu tenho igualdade, né, gente? Isso é matemática. Multiplicando cruzado, eu vou ter Vy vezes V seno θ. E embaixo, V vezes cosseno θ. Aqui do mesmo jeito. Tudo bem? Então, aqui, ó, são essas duas formas que eu uso para calcular as componentes do vetor V. As componentes Vx e Vy do vetor V. Beleza? Vamos fazer um exercício para a gente treinar as ideias. Qual exercício que a gente vai fazer? Esse aqui, ó. Presta atenção se você não estiver entendendo nada, tá bom? Ó. Um jogador de futebol chutou uma bola no solo com velocidade inicial V de módulo 15 metros por segundo. Quem é o módulo do vetor V? 15. Fazendo um ângulo de 60 graus com a horizontal. Ele vai te dar um ângulo, geralmente, ou pedir para você calcular. Tá? Como é que a gente calcula um ângulo de um vetor? Né? Aqui, no caso, ele deu. Mas se ele não tivesse dado esses vetores, nós vamos calcular isso também, tá? Então, eu já vou fazer aqui. Como é que eu vou calcular, determinar as componentes retangulares do vetor V? Por que retangular? Porque formam um retângulo, né? As duas componentes. Então, como é que eu vou determinar? Bom, nós aprendemos no exemplo em cima que as componentes Vx e Vy, elas são dadas assim, ó. Vx é V cosseno θ. E Vy? Vy é V seno θ. Tá bom?
Ok. Como é que a gente calcula, então, a componente Vx desse cara aí? Ele está chutando essa bola com ângulo de 60 graus com horizontal. Então, aqui, ó, eu vou ter esse vetor nessa direção e eu vou ter esse outro vetor nessa direção e nesse sentido. Formando aqui, né, as componentes desse vetor V. Aqui vai ser a componente na direção Y e aqui a componente na direção X. Perfeito? Então, aqui, ó, eu vou ter as mesmas relações trigonométricas que a gente fez no exemplo acima, tá bom? Só você voltar lá. Vx vai ser... Quem é o V? V tem módulo de 15. Então, o nosso V é 15 vezes o cosseno do ângulo de 60 graus. Simples assim. Então, Vx vai ser 15 vezes... Quem é cosseno de 60 graus? Cosseno de 60 graus é igual a 1 sobre 2. Tá bom? Então, isso implica que Vx, a componente do vetor V na direção horizontal, é 15 sobre 2. Vai dar exatamente 7,5 metros por segundo de velocidade. Então, na horizontal, o nosso vetor vai ter essa velocidade. E na direção y, qual vai ser o valor de Vy? Vy vai ser V, que é 15, vezes seno de 60 graus. Ok? Então, isso implica que Vy é 15. Quem é seno de 60 graus? Seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 7,5 raiz de 3 metros por segundo. Para aí e não faz mais nada. Beleza? Encontramos aqui a velocidade o valor da velocidade da componente na direção vertical e depois na direção horizontal. Beleza? Aqui, se a gente for arredondar a raiz de 3 para 1,7 aproximadamente, né? A gente sabe que raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Isso aqui vai dar 12,4, mais ou menos isso. Vai? Professor, aqui ele deu ângulo. E se ele não der o ângulo, como é que a gente vai fazer nesse caso? Que ele não dá o ângulo. Se ele não der o ângulo, o que você vai fazer? Você vai apresentar uma outra função trigonométrica que se chama tangente de θ. E a tangente de θ, ela é seno de θ sobre cosseno de θ. Tá? Professor, quem é seno de θ sobre cosseno de θ? Você vai exatamente colocar aqui ou os valores dos ângulos, que você não tem, como você não tem, você vai colocar aqui, respectivamente, quem é o cateto na direção horizontal e vertical. Seno de θ faz menção ao cateto que está na vertical. Esse cara aqui é o da vertical. E esse cara aqui é o da horizontal. Se esse cara aqui é o da horizontal, então esse aqui vai ficar no lugar do cosseno e esse aqui no lugar do seno. Só para você entender, tá? Então, como é que vai ficar aqui? Quem é o cara que está na direção seno? É a componente na direção vertical. Então, na direção vertical, a gente tem 12,4. Aqui vai ficar 12,4. E aqui embaixo vai ficar 7,5. Tudo bem? Então, isso aqui vai ser tangente de θ igual a 12,4 dividido por 7,5. Isso vai dar 1,6, mais ou menos. 1,6. Professor, a gente ainda não tem o valor do ângulo. Aí você vai ter que fazer uma outra operação para encontrar o ângulo. Qual que é? O arco tangente para descobrir aquele ângulo. Aqui a gente sabe que tangente de θ é 1,6. A pergunta tem que ser inversa. Qual o valor do ângulo, quando você aplica tangente, vai dar 1,6? Então, se a gente fizer isso, você vai ver que vai dar aproximadamente 60 graus. Tá? Depois você pega essa ideia na matemática, que é muito simples, funções inversas, tá? Θ vai dar 58,88, alguma coisa. Então, isso aqui é perto de 60 graus, que é o ângulo que está sendo lançado ali. Beleza?